Hoje eu quero trazer uma reflexão na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler, neste momento, inicialmente 2 versículos apenas. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. 13 e 14 do capítulo 1 de Colossenses. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vou repetir. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar. Nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tua palavra maravilhosa, traduzida para o nosso idioma, diante de nossos olhos. Pedimos que teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine, nos ensine nesta noite as verdades do Senhor, nos mostre o teu precioso Evangelho, que possamos glorificar o teu nome, reconhecer e te adorar por essa obra tão fantástica, tão maravilhosa, que é a obra da redenção que Cristo Jesus realizou em nosso favor, Deus, derramando sangue precioso em nosso lugar. Obrigado, Deus, pelo perdão, obrigado por esta bendita mensagem e bendita esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esta carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ela é bem singular. É verdade que ela é bem parecida com a carta que ele escreveu aos Efésios. Se os irmãos quiserem comparar, leia Efésios e depois Colossenses, os irmãos perceberão que há uma certa similaridade, parecidas. Mas o âmago de cada carta tem um propósito mais específico. Efésios, por exemplo, faz com que nós percebamos a riqueza da igreja, por estarmos em Cristo, por sermos o povo eleito de Deus, a família de Deus, o corpo de Cristo. E a carta tem fortes apelos exatamente para a unidade, para o trabalho, para o serviço, para a vida de santidade. Bem interessante. Mas quando você lê com atenção a carta de Colossenses, você vai perceber que a ênfase é outra. Colossenses, esta carta, fala, na verdade, da singularidade, não da igreja, mas de Cristo. Fala da supremacia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes 2 versículos que nós lemos fazem parte de um texto que talvez seja um dos mais lindos da Bíblia, falando da pessoa e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço que vocês, quando chegarem em casa depois, possam ler, meditar nesses versículos do 13 ao 23 e perceber como o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é claro, está mostrando a grandeza, o poder de Cristo, a glória de Cristo e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja de Colossos e, é claro, para nós no dia de hoje. É interessante que Paulo não fundou esta igreja. A igreja dos Colossenses, de Colossos, não foi fundada por esse grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, que foi o apóstolo Paulo. Os estudiosos concordam que um homem chamado Epáfras fundou esta igreja, pregou o evangelho, pastoreou esse rebanho, mas Epáfras, de repente, soube que o apóstolo Paulo estava preso e foi se encontrar com ele para falar do amor daqueles irmãos por este apóstolo. Possivelmente, quem sabe, Epáfras se converteu quando Paulo pregava e fundava a igreja de Éfeso, não sabemos ao certo, mas esta igreja se torna muito especial para o apóstolo também. Esta igreja tem pelo menos 2 personagens que a igreja conhece: Filemon
Onésimo. Inclusive Paulo escreve a Filemão. Esses dois eram também desta igreja de Colossos. Então, Epáfras vai até Paulo, que está preso, compartilha com Paulo a respeito desse trabalho naquela cidade chamada Colossos, uma cidade pequena, uma cidade que não tinha mais o poder financeiro e político que outrora tivera, mas uma igreja pequena, um rebanho pequeno, numa cidade pequena, simples, não tão expressiva comercialmente, não tão central. Isso já nos ensina uma coisa, que o evangelho ele tem que ser pregado por todo lugar, não apenas nos grandes centros, nas grandes capitais, mas também nas pequenas cidades, nos vilarejos, e onde o Senhor Deus abrir portas para que o povo de Deus possa avançar pregando o evangelho. Colossos nos ensina isso também. Mas tem uma questão um pouco triste nessa história. Alguns falsos mestres estavam perturbando a igreja, estavam tentando seduzir a igreja, o coração, os ouvidos daquele povo, daquela comunidade. Epáfras está preocupado com isso, ele está agonizando. Ele sabe que aquele trabalho todo pode estar em risco, está sendo ameaçado por falsos obreiros, por ensinamentos estranhos ao evangelho. E ele vai até Paulo pedir ajuda. E Paulo escreve esta carta mostrando que Cristo é singular, é o Criador, é o dono da igreja, é o Salvador da igreja. Mas por que, então, a necessidade de mostrar a grandeza de Cristo? Isso já nos fala do perigo que estava acontecendo. Porque os ensinamentos eram tantos, e os estudiosos pensam a respeito disso, chamam esses ensinamentos de a heresia de Colossos. Era, mais ou menos assim. Você pega o legalismo dos judeus, você pega o gnosticismo dos pensadores gregos, filósofos, você pega os libertinos, você pega os adoradores de anjos, muitas outras coisas, joga num liquidificador, mistura tudo, pronto, está aí as heresias que estavam perturbando aquela igreja. Era muita coisa. Mas em essência, a gente precisa entender uma coisa, que eles estavam dizendo que Cristo, o Senhor Jesus Cristo é muito bom, é muito importante crer, é muito importante andar com Ele, mas eles sempre diziam que era preciso algo mais. Eles sempre diziam que era preciso Cristo e a circuncisão, que era preciso Cristo e os anjos, e eles adoravam anjos, havia esse tipo de culto ali, os rudimentos, como diz o apóstolo Paulo. Muitos acreditavam que Cristo não era Deus poderoso para salvar, não era o Criador, e o apóstolo Paulo escreve corrigindo exatamente esse problema. É preciso conhecer a Cristo e como Ele é, o Deus encarnado, que se fez carne, o Criador de todas as coisas, o Salvador da igreja. Esta carta, então, foi escrita para tentar calar o falso ensino, calar o falso evangelho. E aqui nós encontramos, nesses 2 versículos que nós lemos, o aspecto que foca, que amplia a nossa visão a respeito de Jesus Cristo como o nosso Salvador. O nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não é a igreja presbiteriana ou uma outra igreja, uma denominação, mas quem salva é Cristo. Não é pastor fulano ou ciclano, é Cristo. Não são as nossas próprias obras, os nossos méritos, mas Cristo e os seus méritos, a sua graça, a sua compaixão, o seu amor, a sua pessoa e a sua obra. E é por isso que nós precisamos olhar com atenção esses 2 versículos, porque algumas palavrinhas que o apóstolo Paulo cita aqui mostram a grandeza desta salvação com que fomos alcançados. Por exemplo, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas. É preciso perceber isso. É preciso prestar atenção nisso. Porque o texto está dizendo, ora, se alguém foi libertado, se alguém está livre, outrora era escravo. Outrora estava numa condição terrível de escravidão. Sim, claro. Então, se o apóstolo está dizendo, e ele está dizendo,
que o povo de Deus foi libertado do império das trevas, significa dizer que antes, sem Cristo, esse povo estava perdido em situação terrível de escravidão. E estávamos escravos em que situação? Onde? No império das trevas. Isso é muito importante a gente compreender. Uma tradução interessante seria que ele nos livrou do perigo, né? Então, nós estávamos em perigo de passar a vida, a eternidade separados e longe de Deus, não porque Deus nos abandonou ou coisa parecida, mas por causa do pecado nós voltamos as costas ao Senhor. E por causa disso, passaríamos a eternidade separados de Deus, afastados de Deus por causa da nossa rebelião. Estávamos em perigo, mas Ele nos libertou. Ele trouxe então libertação. E estávamos subjugados por um império, o chamado império das trevas. E quando a gente estuda as Escrituras, nós percebemos que aqui o imperador deste império era Satanás. É Satanás. É o império diabólico. E nós estamos estudando com os jovens aqui, nos sábados, a cosmovisão cristã. Esse tem sido o tema que nós estamos analisando com cuidado, né? A respeito disso. E nós vimos que Gênesis capítulo 3 nos mostra o episódio que explica o mal que domina esse mundo e que azucrina esse mundo e que trouxe morte para o mundo, que foi quando os nossos primeiros pais caíram em pecado. Gênesis capítulo 3 nos ensina, meus irmãos, que Satanás, a serpente, se aproxima de forma sagaz dos nossos primeiros pais e consegue perverter a verdade e seduzi-los para que eles pecassem contra Deus. Satanás, então, faz com que nossos primeiros pais deem as costas para Deus e para o seu reino. E abracem o reino da serpente. Mas perceba uma coisa: o reino do diabo é um reino parasita. O diabo não criou nada, ele não é dono de nada. É um reino parasitário, como um parasita que quer sugar a vida e viver do que não é dele. Assim é o reino do diabo. Então, a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo e que o mundo jaz no maligno, mas esse reino é parasitário. Esse reino não vai prevalecer. Jesus Cristo veio e foi prometido por Deus para destruir as obras do diabo e acabar de uma vez por todas com esse reino maldito e instalar o verdadeiro reino do verdadeiro dono, que é o nosso Deus. E Deus reina na pessoa do seu precioso Filho, Jesus Cristo. Jesus veio para destruir as obras do diabo e acabar com esse reino parasita. E é isso que acontece. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos resgatou desse reino. Estávamos subjugados pelo diabo. A Bíblia diz que nós, sem Cristo, somos inimigos de Deus. Efésios capítulo 2 diz que éramos energizados pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, sem Cristo, a situação do homem natural é terrível. Ele precisa de Cristo para ser resgatado desse reino parasita, desse reino maldito de Satanás. E Satanás está atuando ainda. É verdade que muitas igrejas têm caído no erro de hipervalorizar o poder de Satanás, né? Em algumas comunidades, Satanás até prega no púlpito, né? É entrevistado, tem voz, doutrina ao rebanho de Deus. Infelizmente, isso é uma triste realidade. Mas, se algumas pessoas estão olhando de maneira errada para esse reino, nós temos que ter cuidado para não desprezar esse reino. Porque esse reino existe. Jesus olhou para os fariseus e disse assim: vocês querem me matar porque o pai de vocês é o diabo. Então esse reino é real. A atuação do maligno é real. A Bíblia diz que ele
cega os olhos dos incrédulos para que eles não vejam a glória do Evangelho. Então esse reino atua, está destruído, seus dias estão contados, mas esse reino é real. E você, querido irmão, irmã, precisa estar em Cristo, firmado nele, salvo por ele, libertado por ele, liberto dos pecados e do poder desse reino. E somente Cristo pode realizar essa fantástica obra, essa maravilhosa obra de libertação. Agora, uma outra palavrinha importante. Ele não apenas nos libertou, mas ele também nos transportou. Ele nos transportou. E essa palavrinha é muito interessante, porque fala de traslado. Era usada antigamente, nos dias de Cristo, para se referir a uma multidão, a um povo que era arrancado do seu lugar e era deslocado para um outro país. Isso era muito comum. Quando um povo perdia uma batalha, uma guerra, o povo vitorioso, para enfraquecer mais ainda aqueles que foram derrotados, levavam esse povo derrotado para outros países, para outros lugares, e os espalhava. Foi isso que aconteceu com Israel, foi isso que aconteceu com Judá, quando foi, por exemplo, transportado para o cativeiro da Babilônia. Então essa palavra que Paulo usa, transportou para o reino, era uma palavra que era usada para pessoas que eram humilhadas e derrotadas e iam para outros países, outros lugares, para longe da sua pátria, para viver uma situação de humilhação, de escravidão e de derrota. Mas só que neste caso, quem está sendo transportado não são os derrotados. Eles estavam derrotados antes, quando estavam no império das trevas. Mas agora esse translado, essa locomoção, esse deslocamento, não é mais de pessoas derrotadas e perdidas, mas de pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Então uma multidão que foi comprada pelo sangue de Jesus, foi retirada daquele império maldito, de perdição e de trevas, de incredulidade, de ódio, de pecado, e foram arrancados de lá e transportados para o reino bendito do Filho de Deus. Transportado para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão que Paulo usa é para o reino do Filho do seu amor. E nós lembramos das palavras do Senhor quando Jesus foi batizado por João Batista, e a voz então disse do céu: este é meu Filho amado, em quem tenho todo prazer, ou em quem me comprazo. Jesus é o amado de Deus. E por estarmos nele, em Cristo, e por estarmos no reino de Cristo, nós somos também um povo amado de Deus. Então, queridos irmãos, Paulo está dizendo que o povo de Deus é vitorioso. Paulo está dizendo que a nossa época de escravidão já foi. Paulo está dizendo que a nossa época de trevas já foi, porque temos a luz, temos Cristo, a luz do mundo. Paulo está dizendo que a fome da alma já foi saciada, porque temos o pão da vida. Paulo está dizendo que o problema da culpa foi resolvido, porque o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi derramado em nosso favor e em nosso lugar. Paulo está dizendo que hoje a igreja, os crentes, os servos de Deus, os filhos de Deus, estão usufruindo do melhor reino, do reino de Deus. E o reino de Deus está em nós. E o reino de Deus está sendo ampliado neste mundo, porque todas as vezes que o evangelho é pregado com fidelidade, como é para ser pregado, e alguém acredita, e alguém confessa Jesus como Salvador, e alguém se arrepende dos seus pecados, naquele momento o milagre da libertação acontece, e mais uma vida, mais um coração, mais uma alma é arrancada do império das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, quando acreditou em Cristo Jesus, quando seus olhos foram abertos e você confessou que pertence a Ele e reconheceu o infinito e perfeito amor de Cristo por nós. Transportados, outrora derrotados e perdidos, hoje
em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Você já parou para pensar nisso? Que você, peregrinando neste mundo difícil, pesado, cravado de lutas e batalhas, não é assim a nossa caminhada? E às vezes todas essas coisas, e essas agonias, e esse cansaço nos pega e nos aflige, a luta, as tentações. Mas acredite, já estamos no reino de Deus. Romanos capítulo 8 diz que esse reino se manifestará absurdamente, claramente, diante de todos. Essa agonia, esse sofrimento, essa luta que passamos, passará. Quando o reino de Deus chegar em toda a sua amplitude, e Deus então manifestar os seus filhos no mundo. Tenha paciência, tenha calma. Muita gente tem se escandalizado por causa das lutas, dos embates, e tem se afastado de Cristo e do Evangelho. Muita gente. Então tenha cuidado, mantenha-se firme. A parábola do semeador fala disso, de solos que se escandalizam e por causa das perseguições, por causa da palavra, de pessoas que se afastam do Evangelho por causa dos cuidados do mundo. Cuidado. Que jamais se cumpra em você. O que o apóstolo Pedro exortou e alertou, dizendo que a porca lavada volta à lama, que o cão volta ao vômito, porque nós temos visto pessoas que no momento se alegram no Evangelho, mas de repente se percebe que aquela alegria não alcançou verdadeiramente o coração, não era uma alegria fruto da verdadeira salvação, e se afastaram da cruz de Cristo, e se afastaram do caminho. Mais uma palavrinha importante nesse texto. Versículo 14 diz assim: no qual temos a redenção. Então ele nos libertou, ele nos transportou e ele nos redimiu. Redenção. Essa palavra ela não é tão usada, mas ela significa que um prisioneiro, alguém, veja só, alguém foi libertado do cativeiro, né, da escravidão, mediante um pagamento. Então, isso é muito importante. A construção que Paulo usa é muito importante, porque primeiro ele diz que houve libertação, primeiro ele diz que nós fomos arrancados do lugar errado e colocados no lugar certo, mas ele precisa também nos lembrar que isso teve um sangue, teve um preço. Esse preço não foi, você não pagou, muito menos eu, porque não poderíamos pagar. Se pudéssemos pagar, Jesus não tinha vindo para nos salvar, não tinha se feito carne, vivido entre nós humildemente. Se nós pudéssemos pagar esse preço, Jesus não tinha sido enviado para a nossa redenção. Mas exatamente porque éramos impotentes, insuficientes para isso, Ele veio e Ele derramou sangue para nosso resgate. Esta palavra é bem interessante. Ela era usada no contexto de Paulo, nas praças. Era muito comum numa praça, nos dias de Paulo, ter uma exposição de escravos. Isso mesmo, escravos eram colocados para ser negociados como objetos. E os donos dos escravos vendiam os escravos. E as pessoas chegavam, olhavam os dentes, geralmente, a força, a saúde, avaliavam e negociavam e compravam aquele escravo. E levavam aqueles escravos para trabalhar em suas casas, em seus campos, etc. O apóstolo Paulo está usando a mesma palavra. Ele está dizendo que Jesus chega, é como se ele chegasse na praça da vida, sei lá, estávamos lá escravos do pecado, escravos totalmente subjugados, e ele paga o preço da nossa libertação, mas agora nele somos verdadeiramente livres, curiosamente, servos dele sim, mas verdadeiramente livres, como disse C.S. Lewis. Em servi-lo, a verdadeira liberdade, porque não somos mais escravos do pecado, mas livres agora para servir. Mas um preço foi pago, nunca esqueça isso. O sangue foi derramado, você não pertence mais a si mesmo.
você pertence a Cristo. Não pertence mais ao diabo, ao mundo, mas também não pertence mais a si mesmo. Porque por preço foste comprado. Preço do sangue de Cristo. É muito importante que nós lembremos disso. E a última palavrinha da nossa mensagem de hoje, remissão. Nós temos em Cristo redenção, mas temos também remissão. E o que quer dizer isso, pastor? Remissão fala de perdão, meus irmãos. Perdão. A maior necessidade que temos. Perdão. Ele nos perdoou. Você já parou para pensar nisso? Ele perdoou você. Ele perdoou você absolutamente. Ficha limpa. E Ele cancelou todos os seus pecados. Ele perdoou todos os seus pecados. É isso que diz as Escrituras. Veja comigo. Tem um outro texto em Colossenses mesmo. Nós nem precisamos ir para o outro livro da Bíblia. Em Colossenses, no 2º capítulo, tem um texto bem interessante. Versículo 13 diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus vai até nós e pega o escrito de dívida que era contra nós, totalmente prejudicial, arranca e prega na cruz dele. Isso significava naqueles dias: eu pago esta conta. E foi exatamente isso que Jesus fez quando ele clama na cruz do Calvário: está consumado, a conta foi paga, o meu sangue foi derramado para o perdão, para a redenção do meu povo. O perdão, meus irmãos, é um ato da graça de Deus. Você é perdoado porque Deus é gracioso, não é porque você merece. Se fosse merecimento, não era perdão, era salário. As pessoas confundem muito isso. O que eu faço para merecer o perdão de Deus? Quantas vezes já ouvi isso? Aí eu geralmente digo assim: você está usando a categoria errada. Se você quer saber o que você faz, então me pergunte: quanto eu vou receber? É salário. Mas no caso de perdão não podíamos fazer nada. Jesus veio para nos redimir. Jesus veio para nos dar remissão, perdão completo dos nossos pecados. E sabe o que é isso? Isso é amor. Amor perfeito. Amor imensurável. Não se pode medir o imenso amor de Deus. E a Bíblia diz que é eterno, porque antes da fundação do mundo, Ele já havia colocado o coração dele em nós, na nossa miséria. E decidido então, nos perdoar em Cristo Jesus, derramar da sua graça, da sua compaixão, do seu amor. Por favor, não tente merecer isso. O evangelho que prega que você faz por merecer o perdão de Deus não é evangelho coisa alguma. A única coisa que Jesus Cristo exige de nós é fé, que também nos dá, porque é dom de Deus. E fé, nós já comentamos isso em outra oportunidade, nada mais é do que as nossas mãos vazias estendidas, clamando por misericórdia e graça, como de um mendigo que nada tem, e precisa do pão, e precisa do alimento, e precisa das vestes para não morrer. No nosso caso já estávamos mortos, mas nós estendemos as mãos vazias, sem mérito, sem nada para atrair a Deus. Mas Ele olhou com seu olhar de amor e misericórdia, e bondoso como é,
nos perdoou. Quis nos salvar. Quis nos amar. Ele quis. Não fiz por merecer. Você também não, e nem pode fazer. Mas alguém pode pensar, pastor, mas isso não significa então que alguém pode imaginar que pode fazer o que quiser da vida porque está perdoado? Não. Porque a Bíblia diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore. E aqueles que continuam no pecado estão querendo dizer que não fazem parte de Cristo Jesus. Amam ainda o pecado, a maldade. Não foram arrancados do império das trevas. Agora, queridos, eu quero concluir mostrando para vocês. Vocês já pararam para pensar o que as pessoas fazem em busca de perdão? Vocês já pararam para pensar quantas clínicas de terapia estão lotadas e as pessoas estão em busca de perdão pelos erros do passado, pelas escolhas erradas? Vocês já pararam para pensar quantas sugestões da psicologia e de tantas outras terapias apontando para longe de Cristo e trazendo um remédio temporário que não resolve nada? Perdão só em Cristo. Cura para o coração só em Cristo. Somente nele. As pessoas estão achando que o entretenimento vai resolver isso e se lançam e fazem arte, viagem, buscam. As pessoas estão procurando isso no trabalho, erraram e agora trabalham para tentar redimir e se redimir e ter um lugar ao sol. As pessoas estão procurando perdão nas riquezas, estão procurando encontrar na riqueza, no ter, o conforto da vida, a segurança eterna da vida. E sem perceber, as pessoas estão construindo falsos deuses para si, ídolos. As pessoas estão procurando na religião sem Cristo. As pessoas estão procurando perdão no trabalho da igreja. Quanto mais eu trabalho, mais um tijolinho eu coloco lá no céu. Já ouviu isso? Como se fosse o meu trabalho que construísse a minha morada, enquanto Jesus disse que Ele foi fazer morada para mim. Meus irmãos, meus amigos e irmãos, em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Não precisamos de mais nada. Ele é tudo para nós e Ele precisa ser tudo para você. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso transporte seguro do reino das trevas para o reino de Deus. Ele é o nosso redentor. Essa conta você não pode pagar. Ele pagou. E Ele é quem perdoa pecados. Derrama da graça no coração e traz cura. Você tem, talvez, a sua caminhada é uma caminhada em busca de perdão. Cristo perdoa todos os pecados. E não há nada, não há erro, não há falha, não há desvio que Ele não possa perdoar e curar e dar uma nova vida. Ele perdoa pecados. Ele cura o coração. Ele abençoa o pecador como nós. Que Ele receba toda a honra, toda a glória. Ele tem que ser tudo para nós. Que nós possamos hoje louvar o Senhor Jesus e dizer: Senhor, o Senhor é sublime, totalmente suficiente para mim. Não preciso de mais nada além do Senhor, de mais ninguém. Não preciso de outros salvadores. Preciso somente de Ti. Eu quero me dedicar ao Senhor. Eu quero tê-lo no meu coração, servi-lo com amor. Eu quero fazer parte do Teu povo. Eu quero ser um servo Teu. Que Deus nos dê graça a respeito disso, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.